a ser perseguida, mais um filme. Eu vou ser sincero, eu estou com algumas críticas em atraso, porque eu fui bem vezes ao cinema e depois estive doente e depois estive de férias. Então gostava de ter posto estes vídeos talvez um pouco mais cedo para aproveitar o trending da conversa sobre eles, mas it is what it is. Portanto, hoje trago-vos a crítica do último filme, ou do filme mais recente do universo da MCU, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Este filme é realizado por Sam Raimi e conta com a protagonização de Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Rachel McAdams e Benedict Wong. E este filme passa-se logo após os eventos do último Homem-Aranha. Eu acho que a Marvel finalmente, não sei se foi a Marvel ou se foi uma decisão criativa do Sam Raimi, mas o trailer que nós temos para Multiverse of Madness não é muito explícito em relação ao plot e ao vilão do filme, o que é nice, porque geralmente eu não consigo me afastar dos trailers e dos spoilers por causa dos algoritmos, e fico contente da ideia que eu tinha mais ou menos pré-concebida deste filme não ter sido o resultado final. Sam Raimi é um realizador que vocês talvez conheçam pela primeira trilogia dos filmes do Spider-Man de 2000. Ele é um realizador muito ligado ao género do terror. Eu já vi alguns filmes dele dos anos 90, anos 2000, tipo low budget terror, mas desta vez eu não sei se isto é o filme com o maior orçamento da carreira de Sam Raimi, mas sinto que ele como realizador conseguiu aproveitar as condições e os recursos que tinha, mas ao mesmo tempo manter-se fiel ao género que o fez crescer em indústria e talvez ao gosto que ele próprio deve ter pelos filmes de terror. E Multiverse of Madness, quando foi anunciado como filme de terror da Marvel, o primeiro filme, eu fiquei um pouco cético porque é a Marvel e o filme continua a ser PG-13, mas o filme fez um excelente trabalho a roçar ali o limite do que é aceitável ou não, tanto para um filme da Marvel como para um filme PG-13, tentando agora falar um pouco do plot, sem dar muitos... esta luz está toda fodida, não está? Sem dar muitos spoilers, mas a história começa com esta rapariga jovem, esta nova personagem chamada America Chavez. Ela tem um poder que é... ela consegue transportar-se fisicamente por entre universos, o que sim, é muito conveniente, mas ao contrário do que os fãs pensavam, o filme não tem muito a ver com o feitiço no final do filme do Spider-Man, apesar desse feitiço quebrar o céu e mostrar umas merdas ali roxas e uns personagens. Esta rapariga America Chavez vai parar à Terra, ao universo que nós conhecemos da MCU, e ela era colega desta versão do Doctor Strange deste universo, então ela acaba por encontrar o nosso Doctor Strange e pedir-lhe ajuda, pois ela está a ser perseguida por... Tem de ver o filme. E no início deste filme, Stephen Strange está num casamento. É o casamento da Christine, ou seja, o love affair dele no primeiro filme. As coisas não resultaram. E o filme ronda muito à volta do que é a felicidade para ele. Será que ajudar o mundo e tomar sempre a melhor decisão em prol do melhor se traz felicidade para o portador dessas decisões? Então nós vemos outra vez a dinâmica de Doctor Strange com uma pessoa mais nova e o que é que isso lhe pode trazer, até porque esta jovem America Chavez passou por algumas situações, seja em termos familiares, seja em termos da relação com outros personagens, que a faz ser um pouco cética em relação a Stephen Strange. E Stephen Strange, à medida do filme e à medida dos universos que ele vai visitando para ajudar a America Chavez, ele percebe que em cada um dos universos ele tende a ser sempre a pessoa sob controle e a tomar the ultimate decision, que por vezes pode ser unanimamente aceito pelos outros, mas continua a ser uma posição muito difícil para se estar, pois nem todas as pessoas vão compreender o poder da decisão, mas mesmo assim às vezes alguém tem de tomar essa decisão. Por exemplo, é muito fácil falarmos de como um presidente deveria fazer isto e aquilo, mas não é a mesma coisa que estar nessa posição de poder e ter muitas pessoas a depender disso e ter de levar com as consequências de uma ação que é tomada sobre pressão e como última circunstância. E o filme debate muito sobre isso. Depois temos também Wanda, porque Stephen Strange percebe que existem umas coisas que estão a acontecer e que talvez estejam relacionadas com magia que nem ele compreende, então ele aparece
a Wanda e pede ajuda, e o Wanda tem talvez uns objetivos um pouco diferentes. É muito importante verem a WandaVision para perceberem os motivos do personagem neste filme. E o filme está bastante bom. Era o filme que eu estava mais hype da fase 4, mais que o Spider-Man. Até porque o Spider-Man, sinto que é um filme como as emoções estão sempre ao rubro. É difícil para o espectador de equilibrar o suspense, a expectativa, pois está sempre on top, enquanto neste filme o filme permite-nos respirar e ao mesmo tempo mantém-nos entusiasmados com os elementos de terror por trás de alguns personagens. E quando eu digo elementos de terror, eu digo mesmo os elementos de terror normais, os jumpscares, a música que acentua o tom de algumas cenas que ajudam. A música basicamente do filme, a trilha sonora, que para mim é um dos pontos positivos deste filme, é um dos melhores pontos, ajuda a manter a respiração e a atenção do espectador num ritmo que é favorável para a história do filme, para o desenvolvimento das situações. Depois também temos vários feitiços novos. Eu vejo alguns críticos a dizer que o filme não explora o suficiente a magia do Doctor Strange. Eu não concordo. Eu acho que vemos vários... Logo na primeira cena da ação do filme com o nosso Stephen Strange, temos vários feitiços usados que nunca antes vimos e eu acho isso interessante. Temos mais aprendizes de feiticeiro ou feiticeiros, temos mais alguns personagens. Para quem já viu os trailers, sim, vão aparecer alguns personagens, nomeadamente os Illuminati. Os Illuminati, para quem não sabe, nas cómics são basicamente um grupo de 6 super-heróis, cada um está detentor de uma Infinity Stone e eles são basicamente aqueles responsáveis por tomar as grandes decisões. Talvez um pouco analogia para com as lendas por trás dos Illuminati serem esta sociedade que controla tudo. O filme foi criativo com as decisões dos membros. Já sabemos pelos trailers que está lá o Xavier. Eu fiquei surpreendido por ele ter aceitado voltar com 81 anos, se não me engano. Mas eu sinto que a maneira como eles usaram esses personagens foi inteligente. Eu sinto que a Marvel tem andado a fazer isto tanto em algumas séries como em alguns filmes, que é, vamos deixar as coisas um pouco ambíguas para é possível que estas coisas aconteçam depois, ou é possível que na verdade não aconteçam at all, que tenham aparecido só por este vislumbre, porque é o multiverso e existem uma série de possibilidades e sabemos que os fãs querem estes personagens e querem estes atores e há coisas que podem funcionar, há coisas que não, mas há coisas que é possível presentear os fãs sem muito exagero. Mas o filme também consegue dar um pouco daquela vibe que o Infinity War deu, em que a maioria dos filmes da Marvel parece que é relativamente fácil vencer o vilão e que não existe casualidades e é tudo muito bonito, fancy and dandy, e eu sinto que este filme não faz isso. Sinto que nós vemos mesmo os maneirismos do próprio Doctor Strange são kinda macabros, não as versões assim más dele como aparecem em alguns trailers, eu não vou explicar muito o contexto, mas nota-se um esforço na atuação, nota-se um esforço na produção e na filmagem, e existem algumas transições que fazem lembrar o Movie Maker, fazem lembrar aqueles filmes bem antigos de terror, ou os filmes Star Wars, que é uma coisa que a Disney também faz com os filmes Star Wars, que é aquelas transições onde simplesmente passa a imagem e vem outra, super básicas, porque é possível os fãs recorrerem à nostalgia e é possível usar esses efeitos de maneiras interessantes e não fazer só esta coisa gigante, pomposa que a Marvel faz. Eu sinto que isso foi o que o Sam Raimi conseguiu oferecer ao filme. Para quem conhece Sam Raimi, talvez conheçam Bruce Campbell. Bruce Campbell é conhecido por fazer os filmes de Ash vs Evil, e ele tem uma cameo em todos os filmes da trilogia original do Spider-Man. Ele também tem uma cameo aqui agora. Temos acesso a alguns universos que são interessantes, têm regras diferentes, e mesmo quando vemos Strange num universo diferente, pelo menos eu como espectador senti-me que estava num sítio diferente, que não era a Marvel em si, não que o universo fosse muito diferente, mas tinha algumas regras, como por exemplo os espiões andam no vermelho e não no verde e coisas assim. A personagem nova América Chavez sinto que é um poder muito conveniente para o que o filme precisava. Não sei o suficiente sobre ela, talvez ela nas cómics tenha mesmo este poder. Ok, foi tipo... Ela está lá kinda só para fazer uma cara assim de...
Oh meu Deus, o que está a acontecer? O que está a acontecer? E há sempre personagens assim, quem gosta de anime está habituado a protagonistas assim, mas eu sinto que o filme consegue dar muito protagonismo. Há gente que só fala da Wanda neste filme, eu sinto que o filme consegue mostrar muito character development do próprio Stephen Strange, até porque nós já o tivemos em alguns filmes depois do seu primeiro filme solo e não existe muito desenvolvimento, existe só mais a magia. Nós aqui temos até um médico que trabalhava com ele a dizer que perdeu familiares e será que era possível tu teres feito as coisas de uma maneira diferente, mas depois também é aqui que entra as regras do multiverso e algumas coisas vão começar a deixar de fazer sentido e nós vamos ter de aceitar só porque sim. Eu tenho este vício para ir à procura de incongruências na continuidade da história. Aliás, é por isso que eu faço estas críticas, é mesmo para poder fazer observações e tentar pensar no que é que para mim faz sentido ou não. Como por exemplo, nós temos uma versão alternativa do Mordo noutro universo e o Strange diz alguma cena do tipo: ah sim, eu também tenho um ti no meu universo e tu passaste a tua vida inteira a tentar destruir-me, quando nós o vemos no primeiro Doctor Strange, se o pai aqui, 2015, 2016, e vemos na cena pós-créditos e ele diz do tipo: ok, vou atrás dos feiticeiros todos agora que usam magia de uma maneira imprópria, mas nós não vimos nada. Nós assumimos que o gajo virou mau, mas nós não vimos nada, não vimos nenhum confronto, então parece um pouco estranho estarem a dizer: ah sim, tu vieste atrás de mim e depois nós somos amigos. É um pouco estranho. Temos também bastantes easter eggs em relação à série What If. Eu não sei se eu vou acreditar que quando a série What If, a primeira season, estava a ser produzida, a Marvel já estava, pelo menos em pré-produção deste filme, mas temos várias coisas que eu não sei se a Marvel estava tipo: gostaram? Podemos pôr então aqui em live action? Mas acho que poderia ter sido melhor para a surpresa dos espectadores se não tivessem, por exemplo, posto Agent Carter ou a questão dos zombies. Eu sei que a Zombie Marvel é um arco muito interessante e engraçado das comics, mas depois no segundo Spider-Man, o Far From Home, já tivemos aquela cena, aquela alucinação do mistério em que o Iron Man sai de lá e os fãs ficaram: oh shit, it's kind of the zombie thing. E aqui temos mais, e é interessante a maneira como eles fizeram. Não é previsível, é macabra, é engraçada. Sinto que o Doctor Strange estão a explorar o personagem para ele não só ser um feiticeiro normal, como quem o Iron Man gozava de fazer magia nas festas, mas poder ir aos realms do que é macabro, do que pode ser a feitiçaria, a bruxaria até. Também ter a Wanda no filme ajudou nesse sentido. A Wanda está fantástica, mas ao mesmo tempo sinto que com o arco que nós tivemos dela do WandaVision, em que ela está a passar por esta cena toda emocional e depois percebe as consequências disso e percebe que ela não é essa pessoa, mas depois chegamos a este filme e parece que repete esse arco todo outra vez. E a conclusão desse arco, eu não fiquei muito satisfeito, para ser sincero. Não que isso me tenha tirado tenha tirado qualidade da experiência que eu tive, mas sinto que foi um pouco repetitivo. Agora, a Wanda nunca teve tanto protagonismo como teve neste filme. E pá, é difícil falar sem fazer spoilers, mas eu não quero fazer spoilers. Mas o filme está muito bom. Para mim é capaz de ser um dos melhores filmes da Marvel recentemente. Melhor trilha sonora para mim de qualquer filme da MCU. Passou Guardians of the Galaxy. Não só nas músicas, mas na própria utilização dos sons. Existe uma batalha que é toda à volta de música. Está fantástica. Existem duas cenas pós-créditos. Uma talvez vos deixa perguntar quem é aquele personagem. Aconselho-vos a irem investigar. Provavelmente é um setup para o próximo Doctor Strange. Temos depois ainda uma cena mais troll, mas eu aconselharia a vocês a ficarem até ao fim. E agora o meu fucking Sony Vegas perdeu algumas funcionalidades por algum motivo. Eu já não consigo pôr a nota aqui a cor como eu meto, mas eu vou dizer na mesma, vou dar a Doctor Strange um 8.0. Acho que é uma nota boa, acho que é uma nota justa e trouxe-me um pouco mais do gostinho neste género que está super fatigado da Marvel. Mas este é o filme de hoje. Se tiverem alguma sugestão, alguma coisa do género, se já viram o filme, não spoiler, mas podem deixar aí um comentário, dizer o que é que acharam, alguma teoria, whatever. E vemos no próximo filme.